Como é que você está vendo todo esse processo aí, Wagner? Hoje nós temos aí a Andréia como pré-candidata, Sim. tem muita coisa para acontecer Acho que ainda. inclusive consolida o nome, tá? Pois é, até a convenção, mas ela é a pré-candidata. Uhum. Você se afastou, o Flávio Medina também, até por essas questões da lei eleitoral, que haviam outras conversas acontecendo. Mas antes disso, queria voltar um pouco. Como é que você viu todo esse processo que a gente viu, por exemplo, o próprio Zé Cornélio saindo, porque ele já tinha deixado claro que a intenção dele era ser o cabeça de chapa e não compor uma chapa com outra pessoa. Ele disse isso aqui, inclusive, que ele falou que seria a mesma coisa se ele fosse vice, seria a mesma coisa que ele integrar um projeto dos outros, ele não queria, ele queria o projeto dele. Por outro lado, nós vimos também o próprio vice-prefeito, Paulo Francisdale, Paulo Esporte, que também deixou o cargo de secretário de esportes, porque ele disse aqui 2 motivos. Ele disse que o acordo que havia no grupo não foi cumprido, então, de certa forma, se sentiu traído, e também, e essa fala dele eu ouvi de vários outros secretários que estavam na mesma reunião. E outra coisa, ele disse também que deixou porque ele não acredita no processo de continuidade, no projeto de continuidade que o prefeito Elias colocou, ou seja, então, a pré-candidatura da Andréia. Como é que você viu tudo isso, Wagner? Você acompanha de perto todo esse processo? Assisti acompanhando tudo. Então, quando eu falei sem filtro, é sem filtro, né? Eu acho que existe... O mal da política é o erro da vaidade. Aconteceram alguns pontos que lá atrás já trariam um prenúncio de que aconteceria hoje. Em relação ao Zé Cornélio, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, nós fomos colegas secretários, ele resolveu, por conta própria, deixar a secretaria porque ele tinha um sonho de candidatura, que eu tenho um respeito muito grande por isso, porque se a pessoa tem esse sonho e realmente ele quer lutar por ele, então que tome as medidas como ele tomou. Então, é uma medida corajosa. Não sei de fato se teve a questão do acordo dele vir para a secretaria com a condição do prefeito apoiá-lo. Acho isso muito temerário. Se aconteceu, eu acho que houve um erro do Elias nesse sentido, mas não dessa parte eu não participei. Então, num determinado momento, o Zé Cornélio me procurou na Secretaria de Saúde, eu me lembro, era à noite, depois do expediente, eu ainda estava lá por volta de 7h30 da noite. Falou comigo: Wagner, eu conversei com a Diva, e a Diva acha que um processo eleitoral ele passa pela saúde, pelo contingente de profissionais que ele tem, pelo contingente populacional que a gente atende. E era importante ter o apoio da saúde. Se eu for candidato a prefeito, eu posso contar com o seu apoio? Eu falei assim: ô Zé, primeira coisa é o seguinte, uma coisa é você querer ser candidato, outra coisa é você ter viabilidade eleitoral. E outra, se você for candidato do grupo, você pode contar comigo. Então, se o Elias, se você está falando comigo da questão do acordo político que você teve com o Elias, e se isso lá na frente for real, pode contar comigo. Eu não tenho a menor dificuldade em relação a isso. Ok. Aí desdobrou no outro ponto. Paulo Francisdale, tive a oportunidade de conversar com ele recentemente. Falei: Paulo, você se precipitou. Imagina o seguinte, se o Paulo queria ser candidato a prefeito, por que ele saiu, foi para outro partido, na condição de ser vice do outro partido? Eu não entendi. Primeira coisa que eu não entendi foi isso. Se ele queria ser candidato, eu imaginava que ele estava indo para um partido para ser candidato a prefeito. Que ele tinha todas as condições, porque ele foi para o PSDB, um partido que está numa composição, talvez com o ex-deputado Inácio Franco, não sei como é que fica esse nível de diálogo deles, também não me compete, mas é o que tudo indica, pelo menos é o que o Paulo falou comigo. Eu falei assim: Paulo, se você queria ser candidato a vice, por que não pleitear isso dentro do grupo que você já está no berço dele? Não era mais... Eu estou falando isso que eu conversei com ele. E outra, quando você fala assim, de traição, aonde que houve a traição de fato? É muito fácil as pessoas soltarem palavras ao vento, mas
participar de um processo de composição em que tem muitos atores disputando a mesma vaga, infelizmente você cria rupturas mesmo. A questão da traição que muitos citaram tem a ver com um acordo que teria feito, que tinham 4 nomes lá atrás. Sim. E aí faria uma pesquisa e quem tivesse na frente, o grupo apoiaria aquele. E antes de fazer qualquer pesquisa, o Diego Andrade já lançou o nome da Andréia e o prefeito também já abraçou essa coisa, deixando de lado esse acordo que havia com a turma. Esse é o ressentimento de todos. Conversei com muitos, inclusive. E aconteceu isso, de fato. Isso daí realmente aconteceu. Agora, imputar ao deputado Diego Andrade a questão do lançamento da candidatura, da pré-candidatura da Andréia, isso me parece um pouco demais pelo seguinte. Tinha uma reunião política em que a Andréia foi convidada, eu também fui convidado. Eu não pude ir por uma agenda na Secretaria de Saúde, e nesse dia, quando o Diego apresentou como uma pré-candidata a prefeita. Se lá tivessem Paulo, Flávio Medina, ou o próprio Zé Cornélio, todos seriam apresentados como pré-candidatos. Só que ela era a única pessoa que estava lá. Então, isso aí, utilizaram dessa imagem para fixar André. Se houve uma inteligência política do Elias de querer que fosse ela, ele deixou isso se alimentar, tanto é que alimentou até hoje. Então, mas imputar ao Diego o lançamento da candidatura da Andréia me parece um pouco demais. A responsabilidade do lançamento da pré-candidatura da Andréia é do prefeito Elias. Ele que é o líder político na cidade. Eu falo que o deputado ele é um importante aliado que a gente tem nos momentos que a gente precisa da interlocução com os outros níveis de governo. Mas ele não pode exercer uma influência tamanha a decidir quem seja um candidato dentro do município. Isso eu falo assim, com muita tranquilidade, sem ofensa nenhuma, obviamente, porque o Diego é um deputado que eu defendo ele com unhas e dentes, porque o que ele ajudou esse município está para existir, porque realmente é um cara que se dedica e está aqui o tempo inteiro, mesmo que não... E olha, eu vejo municípios em que o Diego tem 70% dos votos e se transformar aquilo no recurso que ele encaminha para lá, não chega a metade, se a gente falar em percentual, do que ele encaminha para Pará de Minas. Tamanha a preocupação que ele tenha com essa cidade. Então, assim, hoje, quando os pré-candidatos eles se sentem traídos por uma condição em que eles imputam isso ao Elias, poxa vida, eu acho que o entendimento é o melhor caminho. Senta, conversa. E outra, se eles são pré-candidatos, por que também não faz uma pesquisa, Geraldo? Foi uma outra coisa que eu falei. Tem que depender do prefeito para fazer uma pesquisa? Se vocês são pré-candidatos, gente, reúne vocês 4, faça uma pesquisa. Você quer que eu viabilize isso? Foi uma das propostas que eu fiz, inclusive. Então, assim, não dá para imputar tudo isso no Elias. Assim, o Elias ele teve um momento em que ele falou assim, não, vamos esperar um momento aqui. Acho que ele teve uma coerência, até porque se fazer uma pesquisa eleitoral antes da definição da janela partidária, é jogar dinheiro fora.